O Grande Conflito. Versão original, por Ellen White. Capítulo 20. Um grande despertamento religioso. O grande despertamento religioso, sob a proclamação da iminente volta de Cristo, está predito na profecia da primeira mensagem angélica de Apocalipse 14. Um anjo é visto voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e toda a nação, e tribo e língua e povo. Com grande voz ele proclama a mensagem: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. É significativo o fato de estar dito que um anjo é o arauto dessa advertência. Pela pureza, glória e poder do mensageiro celestial, a sabedoria divina ouve por bem representar o exaltado caráter da obra a ser executada pela mensagem, e o poder e a glória que deveriam assisti-la. E o vôo do anjo pelo meio do céu, a grande voz com a qual a advertência é pronunciada, e a sua promulgação a todos os que habitam sobre a terra, e toda nação e tribo e língua e povo, demonstram a rapidez e a extensão mundial do movimento. A própria mensagem derrama luz sobre o tempo em que se movimenta e em que lugar isso ocorre. É declarado ser ele uma parte do Evangelho eterno e anuncia a abertura do juízo. A mensagem de salvação tem sido pregada em todos os séculos, mas a mensagem é uma parte do Evangelho que poderia ser proclamada tão somente nos últimos dias, pois apenas então seria verdade que a hora do juízo havia chegado. As profecias apresentam uma sucessão de eventos conducentes à abertura do juízo. Isso é especialmente verdade no livro de Daniel. No entanto, essa parte de sua profecia referente aos últimos dias, Daniel recebeu a ordem de fechar e selar o livro, até o tempo do fim. A mensagem concernente ao julgamento não poderia ser proclamada até que chegasse o tempo do juízo, com base nos cumprimentos dessas profecias. Todavia, no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel 12, 4. O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo antes de seus dias, porque não será assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2:3. Não poderemos aguardar o advento de nosso Senhor senão após grande apostasia e o longo período de reinado do homem do pecado. O homem do pecado, que também é chamado de mistério da iniquidade, filho da perdição e iníquo, representa o papado, que, conforme predito pelos profetas, deveria manter sua supremacia por 1260 anos. Esse período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes desse tempo. Paulo cobre, com sua advertência, toda a dispensação cristã até o ano 1798. É nesse tempo que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. Nenhuma mensagem assim foi proclamada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou. Ele indicou a seus irmãos que a vinda do Senhor se daria num futuro muito distante. Os reformadores não a pregaram. Martinho Lutero achava que o juízo ocorreria cerca de 300 anos no futuro, a partir dos seus dias.
mas desde 1798, o livro de Daniel foi descelado e o conhecimento das profecias cresceu. Muitos têm proclamado solenemente a mensagem iminente deste juízo. Como a grande reforma do século XVI, o movimento do Advento surgiu concomitantemente em diferentes países da cristandade, tanto na Europa quanto na América. Homens de fé e oração foram levados a estudar as profecias e, perscrutando o relatório inspirado, constataram haver provas convincentes de que o fim de todas as coisas estava às portas. Em diferentes países houve grupos isolados de cristãos que unicamente pelos estudos das Escrituras descobriram que o advento do Salvador estava próximo. Em 1821, 3 anos depois de Miller chegar à interpretação das profecias que apontavam para o tempo do juízo, o Dr. Joseph Wolff, o missionário para o mundo, começou a proclamar a breve vinda do Senhor. Wolff nasceu na Alemanha, de ascendência judaica, tendo por pai um rabino judeu. Quando ele era muito jovem, convenceu-se da verdade da religião cristã. Possuidor de mente inquiridora e ativa, havia sido um insaciável ouvinte das conversas que tinham lugar na casa de seu pai. Ao se consagrarem diariamente judeus piedosos para recontarem as esperanças e perspectivas de seu povo, a glória do Messias vindouro e a restauração de Israel. Ouvindo certo dia falar de Jesus de Nazaré, o menino perguntou quem era ele. Um judeu incomparável, nem talento, foi a resposta. Mas por pretender ser o Messias, o tribunal judaico o sentenciou à morte. Por que então? Replicou quem fizera a pergunta. Jerusalém permanece destruída e nós estamos em cativeiro. Ai de nós, respondeu seu pai. Porque os judeus assassinaram os profetas. Imediatamente um pensamento passou pela mente do menino. Talvez Jesus de Nazaré fosse um profeta. E os judeus o mataram, embora inocente. Tão forte foi esse sentimento que, embora não lhe fosse permitido entrar numa igreja cristã, demorava-se ele frequentemente do lado de fora para ouvir a pregação. Com apenas 7 anos de idade, Wolff estava se gabando diante de um idoso vizinho cristão acerca do futuro triunfo de Israel no advento do Messias, quando o ancião disse bondosamente: Meu caro menino, direi a você quem foi o legítimo Messias. Foi Jesus de Nazaré, a quem seus antepassados crucificaram, como fizeram com os antigos profetas. Vá para casa, leia o capítulo 53 de Isaías e você ficará convencido que Jesus é o Filho de Deus. De imediato, uma forte convicção tomou conta daquele pequeno Wolff. Foi para casa, leu o texto e se admirou de como aquilo se havia cumprido perfeitamente em Jesus de Nazaré. Será que o velho cristão estava dizendo a verdade? O rapazinho pediu uma explicação ao pai daquela profecia, mas deparou um silêncio tão austero que nunca mais ousou voltar ao assunto. Isso, contudo, apenas aumentou seu desejo de conhecer mais a respeito da religião cristã. O conhecimento que buscava foi estudadamente mantido longe de alcance em seu lar judaico. Mas quando tinha apenas 11 anos de idade,
Wolff deixou a casa dos seus pais e saiu ao mundo a fim de conseguir educar-se por si mesmo e escolher sua religião e profissão. Ele encontrou um lar provisório entre os parentes, mas não demorou muito e ele foi banido de lá como apóstata e, sozinho e sem um centavo, teve de traçar seus próprios rumos entre estranhos. Ia de lugar em lugar, estudando diligentemente e conseguindo sua manutenção mediante o ensino do hebraico. Através da influência de um professor católico, foi ele levado a aceitar a fé romana. Fez então o propósito de ser um missionário junto ao seu próprio povo. Com esse objetivo em mente, alguns anos mais tarde, prosseguiu seus estudos no Colégio da Propaganda, em Roma. Ali seu hábito de pensamento independente e a franqueza no falar foram-lhe imputados como heresia. Wolff atacava abertamente os abusos da igreja e insistia na necessidade de reforma, embora fosse, a princípio, tratado com favor especial pelos dignatários papais. Depois de algum tempo, mandaram-no embora de Roma. Sob a vigilância da igreja, foi de lugar em lugar, até que se tornou evidente que ele jamais poderia submeter-se ao escravagismo romano. Foi declarado rebelde e deixado em liberdade para que fosse onde achasse melhor. Rumou então para a Inglaterra e, confessando a fé protestante, uniu-se à igreja anglicana. Depois de 2 anos de estudo, começou sua missão em 1821. Quando Wolff aceitou a grande verdade do primeiro advento de Cristo como um homem de dores e experimentado nos trabalhos, também viu que as profecias apresentavam com igual clareza seu segundo advento com poder e glória. E enquanto buscava levar seu povo a Jesus de Nazaré, como o prometido, e apontar-lhes sua primeira vinda em humilhação, como sacrifício pelos pecados dos homens, ensinava-lhes também sua segunda vinda como Rei e Libertador. Jesus de Nazaré é o verdadeiro Messias, disse ele, cujas mãos e os pés foram traspassados, que foi levado como um cordeiro para o matadouro, que foi homem de dores e experimentados em trabalhos, que após o cetro ter sido retirado de Judá e o poder legislador dentre seus pés, veio pela primeira vez, virá pela segunda vez nas nuvens do céu, e com a trombeta de arcanjo estará em pé sobre o Monte das Oliveiras, e o domínio sobre a criação, uma vez entregue a Adão e perdido por ele, será dado a Jesus. Gênesis 1, 26, 3, 17. Ele será rei sobre toda a terra. Os gemidos e lamentações da criação, os cânticos de louvor e ações de graças serão ouvidos. Quando Jesus vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, os crentes mortos ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Coríntios 15, 23. Essa é o que nós cristãos chamamos de primeira ressurreição. Então o reino animal mudará sua natureza. Isaías 11, versículos 6 a 9. E se submeterá a Jesus. Salmos 8. Prevalecerá a paz universal. O Senhor novamente olhará para a terra e dirá: eis que tudo é muito bom. Wolff cria que a vinda do Senhor estava próxima e sua interpretação dos períodos proféticos colocava a grande consumação, com poucos anos de diferença do tempo apontado por Miller, ao que insistiam no versículo. Daquele dia e hora ninguém sabe, afirmando que os homens não deviam querer conhecer nada com relação à proximidade do evento. Wolff contestava: Nosso Senhor disse que o dia e a hora nunca deveriam ser conhecidos. Não nos deu ele sinais dos tempos,
a fim de que possamos conhecer pelo menos a aproximação de sua vinda, como alguém conhece o prenúncio do verão pelas folhas da figueira. Não deveremos jamais conhecer esse período, apesar de ele mesmo nos ter exortado a não somente ler Daniel, o profeta, mas também a compreendê-lo. E no próprio livro de Daniel, onde é dito que as palavras estariam fechadas até o tempo do fim, como era o caso em seu tempo, está declarado que muitos correrão de uma parte para outra, expressão hebraica para significar observar e pensar a respeito do tempo. E a ciência, em relação ao tempo, se multiplicará. Daniel 12:4. Além disso, nosso Senhor não pretende dizer com isso que a proximidade do tempo não seria conhecida, mas que o dia e a hora exatos não estariam ao alcance do conhecimento dos homens. Ele disse que seria conhecido o suficiente pelos sinais dos tempos, com o propósito de nos induzir ao preparo para a sua vinda, assim como Noé preparou a arca. Concernente ao sistema popular de interpretação, ou mal interpretação das Escrituras, escreveu Wolff. A maior parte da igreja cristã se desviou do claro sentido das Escrituras e se volveu para o fantasioso sistema dos budistas. Eles creem que a futura felicidade da humanidade consistirá em voar e supõem que, quando leem judeus, devem entender gentios, e quando leem Jerusalém, devem compreender igreja. Quando é dito terra, significa céu, e pela vinda do Senhor devem entender o progresso das sociedades missionárias. E subir ao monte da casa do Senhor significa uma imensa reunião de metodistas. Durante 24 anos, de 1821 a 1845, Wolff viajou intensamente pela África, visitando o Egito e a Etiópia pela Ásia. Atravessou a Palestina, Síria, Pérsia, Uzbequistão e a Índia. Visitou também os Estados Unidos e, no curso de uma viagem, pregou na ilha de Santa Helena. Chegou a Nova York em agosto de 1837 e, depois de ter falado nessa cidade, pregou em Filadélfia e em Baltimore e seguiu finalmente para Washington. Ali disse ele: mediante moção apresentada pelo ex-presidente John Quincy Adams, numa das casas do Congresso, essa casa legislativa franqueou-me o uso do Salão do Congresso para uma palestra, a qual proferi num sábado, com a presença de todos os membros do Congresso, do bispo da Virgínia e do clero, e cidadãos de Washington. A mesma honra me foi concedida pelos membros do governo de New Jersey e Pensilvânia, em cuja presença falei sobre minhas pesquisas na Ásia e também sobre o reino pessoal de Jesus Cristo. O Dr. Wolff viajou pelos países mais bárbaros sem a proteção de qualquer autoridade europeia, enfrentando muitas dificuldades e cercados de incontáveis perigos. Foi surrado e padeceu fome, vendido como escravo e 3 vezes condenado à morte. Foi vítima de assaltantes e algumas vezes quase morreu de sede. Certa ocasião, foi ele assaltado e lhe tiraram tudo o que possuía. Foi abandonado para viajar centenas de quilômetros a pé através das montanhas, com neve caindo em seu rosto e os pés desnudos e congelados pelo contato com o gélido solo. Quando advertido de não ir sem armas para o meio de tribos selvagens e hostis, declarava estar armado com oração, zelo por Cristo e confiança em sua ajuda. Afirmou: também estou provido com o amor de Deus e do meu próximo no coração e a Bíblia em minhas mãos. Levava consigo por onde quer que fosse a Bíblia em hebraico e em inglês.
De uma de suas últimas jornadas, disse ele: Eu conservava a Bíblia aberta em minha mão. Sentia que meu poder estava no livro e que sua força me sustentaria. Assim perseverou em seus labores, até que a mensagem do juízo foi levada a uma grande parte do globo habitável. Entre judeus, turcos, persas, hindus e muitas outras nacionalidades e raças, ele distribuiu a palavra de Deus nessas várias línguas, e em todo lugar proclamou o iminente reino do Messias. Em suas viagens pelo Uzbequistão, encontrou a doutrina da breve volta do Senhor professada por um povo remoto e isolado, os árabes do Iêmen, disse ele. Tem em seu poder um livro chamado Seerá, que contém informações sobre a segunda vinda de Cristo e seu reino em glória, e eles esperam que grandes eventos ocorram no ano de 1840. No Iêmen, passei 6 dias com os recabitas. Eles não bebem vinho, não plantam vinhedos, não semeiam e vivem em tendas. Lembram-se das palavras de Jonadab, filho de Recabe. Entre eles estavam os filhos de Israel, da tribo de Dan, que esperam juntamente com os filhos de Recabe a breve vinda do Messias nas nuvens do céu. Uma crença semelhante foi encontrada por outro missionário na Tartária. Um sacerdote tártaro perguntou ao missionário quando Cristo viria pela segunda vez. Quando o missionário respondeu que nada sabia a respeito, o sacerdote apareceu grandemente surpreso com tal ignorância em quem professava ser um professor da Bíblia e declarou sua própria crença, baseada na profecia de que Cristo viria cerca do ano de 1844. Já em 1826, a mensagem do Advento começou a ser propagada na Inglaterra. O movimento ali não tomou forma definida como na América. O exato tempo do Advento não era geralmente tão ensinado, mas a grande verdade da iminente vinda de Cristo em poder e glória era intensamente proclamada. E isso não apenas entre os dissidentes e inconformistas. Mourant Brock, um inglês, escritor, declara cerca de 700 pastores da igreja anglicana estavam envolvidos na pregação desse evangelho do reino. A mensagem apontada para 1844, como o tempo da vinda do Senhor, foi também dada na Grã-Bretanha. Publicações adventistas procedentes dos Estados Unidos eram amplamente disseminadas. Livros e revistas foram republicados na Inglaterra. E em 1842, Robert Winter, inglês de nascimento e que recebera a fé adventista na América, voltou ao seu país de origem para anunciar a vinda do Senhor. Muitos se uniram a ele na obra da mensagem do juízo, que foi proclamada em várias partes da Inglaterra. Na América do Sul, em meio ao barbarismo e às malícias dos padres, Larido Jesuítas. Tá com falha aqui no livro, tá, pessoal? Espanhol é o nome da pessoa, não tá dando para ler. É Larido Jesuíta espanhol. Não sei. Conheceu as Escrituras e recebeu assim a verdade da proximidade da volta de Cristo. Impedido de dar advertência e desejando, contudo, escapar das censuras de Roma, publicou seus pontos de vista sob o pseudônimo Rabi ben Israel, representando-se a si mesmo como judeu converso. Lacunza, aqui agora apareceu o nome, é Lacunza, era um jesuíta espanhol, ok? Lacunza viveu no século XVIII, mas foi entre cerca de 1825 que seu livro, tendo penetrado na cidade de Londres, foi trazido para a língua inglesa. Sua publicação serviu para aprofundar o interesse
já que despertava a Inglaterra para o tema do Segundo Advento. No século XVIII, Bengel, pastor luterano, celebrado erudito bíblico, ensinou a doutrina na Alemanha. Depois de concluir sua educação, Bengel se havia dedicado ao estudo de teologia, a qual o caráter grave e religioso de seu espírito, aprofundado e fortalecido por sua educação e disciplina, naturalmente o inclinava. Como outros jovens de caráter contemplativo que vieram antes e depois dele, teve de enfrentar dúvidas e dificuldades de natureza religiosa. E ele faz menção com muita emoção às muitas setas que trespassaram seu pobre coração e tornaram o tempo de sua juventude muito difícil de suportar. Ao ser empossado como membro do consistório de Wittenberg, ele defendeu a causa da liberdade religiosa, insistindo que toda liberdade razoável fosse concedida àqueles que se sentiam impelidos, por força de consciência, a retirar-se da igreja estabelecida. Os bons efeitos dessa política ainda são sentidos em sua província natal. Foi quando preparava um sermão sobre o Apocalipse 21 para o domingo do Advento que a luz da segunda vinda de Cristo despontou na mente de Bengel. As profecias do Apocalipse desvendaram-se ao seu entendimento como nunca dantes. Premido pelo senso da estupenda importância e sobreexcelente glória das cenas apresentadas pelo profeta, foi forçado a se desviar, por um tempo, da contemplação do tema. No púlpito, esse assunto apresentou-se-lhe novamente com todo o poder e vividez. Desde então, ele se dedicou ao estudo das profecias, especialmente as do Apocalipse, e logo concluiu e creu que elas apontavam para a proximidade da vinda de Cristo. A data que ele determinou como o tempo do segundo advento tinha poucos anos de diferença em relação àquele que mais tarde seria mantida por Miller. Os escritos de Bengel foram propagados por toda a cristandade. Seus pontos de vista sobre profecias foram, de modo geral, bem recebidos em Wittenberg, seu estado natal, e até certo ponto em outras partes da Alemanha. O movimento continuou após sua morte e a mensagem do advento foi ouvida na Alemanha, ao mesmo tempo em que atraía a atenção das pessoas em outras terras. No princípio, alguns crentes foram à Rússia e ali formaram colônias. Assim, a crença na próxima vinda de Cristo é ainda mantida pelas igrejas alemãs daquele país. A luz brilhou também na França e na Suíça, em Genebra, onde Farel e Calvino haviam disseminado as verdades da Reforma. Gaussen pregou a mensagem do segundo advento. Enquanto estudante, Gaussen preparou o espírito nacionalista que invadiu toda a Europa durante a última parte do século XVIII, início do XIX. Ao entrar para o ministério, ele não apenas era ignorante quanto à fé verdadeira, como também se inclinava ao ceticismo. Em sua juventude, ele se interessara no assunto das profecias. Depois de ler A História Antiga, de Roland, sua atenção foi chamada para o segundo capítulo de Daniel. E Gaussen ficou surpreso com a maravilhosa exatidão com que a profecia se cumpria, conforme ele mesmo constara no relato do historiador. Ali estava um testemunho da inspiração das Escrituras, que lhe serviu como âncora em meio aos perigos dos últimos anos. Não podia dar-se por satisfeito com os ensinos do racionalismo, e estudando a Bíblia e buscando uma luz mais clara, foi ele, depois de um certo tempo, conduzido a uma fé positiva. Enquanto prosseguia sua investigação das profecias, chegou à compreensão de que a vinda do Senhor estava às portas.
Impressionado com a solenidade e importância dessa grande verdade, desejou levá-la ao povo. Mas a crença popular de que as profecias de Daniel eram mistérios e não podiam ser compreendidas foi-lhe sério obstáculo no caminho. Ele finalmente se determinou, como Farel havia feito no passado na evangelização de Genebra, a começar com as crianças, através das quais esperava interessar os pais. Disse ele, falando de seus objetivos nessa tarefa: desejo que seja entendido que não é por tê-la como de diminuta importância, mas pelo contrário, por causa de seu grande valor, que desejei apresentá-la de forma familiar e que me dirigi às crianças. Desejei ser ouvido e temi que não o seria se me dirigisse primeiramente às pessoas adultas. Decidi-me, portanto, a ir ter com os mais jovens. Reúno uma audiência de crianças. Se o grupo cresce, se vê que ouvem com interesse e se agradam, se compreendem e explicam o assunto, certifico-me de que logo posso empreender uma segunda sessão, e os adultos, por sua vez, verão que vale a pena assentar-se e estudar. Quando isso é feito, a causa está ganha. O esforço obteve sucesso. Ao falar às crianças, as pessoas mais velhas vinham para ouvir. As galerias de sua igreja ficavam repletas de ouvintes atentos. Entre esses, havia homens de elevado estado social e saber, e também se achavam conhecidos e estrangeiros que visitavam Genebra. Assim, a mensagem foi levada para outras partes. Pausa aqui, pessoal. Nota do narrador. Este tipo de doutrinação juvenil, a qual se fala aqui, atribuída no passado, também é utilizada por Gramsci para a implantação do comunismo. Quanto mais infante, mais fácil de doutrinar. Se levado para o mal, isso pode ser fatal. Eduquem seus filhos no caminho que devam andar, para que não estejam suscetíveis a doutrinações de pessoas com ideologias que vão desviá-los do caminho. A opinião do livro não necessariamente é a mesma opinião do narrador. Continuando. Fim da nota do narrador. O esforço obteve sucesso. Ao falar às crianças, as pessoas mais velhas vinham para ouvir. As galerias de suas igrejas ficavam repletas de ouvintes atentos. Entre esses haviam homens de elevado status social e saber, e também se achavam desconhecidos e estrangeiros que visitavam Genebra. Assim, a mensagem foi levada para outras partes. Estimulado pelo êxito obtido, Galsen publicou suas lições na esperança de promover o estudo de livros proféticos nas igrejas de língua francesa. Publicar a instrução dada às crianças é dizer aos adultos que muitas vezes negligenciam tais livros sob o falso pretexto de que são incompreensíveis. Como podem eles ser difíceis de entender se os filhos de vocês os compreendem? E acrescenta Galsen: eu tinha o grande desejo de tornar popular, se possível, o conhecimento das profecias em nossos rebanhos.
Não existe estudo algum, realmente, que me pareça atender melhor às necessidades do tempo. É por seu intermédio que devemos preparar-nos para a tribulação iminente e viajar e esperar por Jesus Cristo. A despeito de ser um dos mais distintos e amados pregadores da língua francesa, Gaussen, depois de algum tempo, foi suspenso do ministério pelo delito principal de usar a Bíblia no ensino da juventude, em vez do catecismo da igreja. Manual enfadonho e racionalista, quase destituído de fé positiva. Posteriormente, ele se tornou professor numa escola teológica e aos domingos continuava seu trabalho como catequista. Dirigia-se às crianças e, instruindo-as nas Escrituras, suas obras sobre as profecias também despertaram intenso interesse. Da cátedra de professor, por intermédio da imprensa e pela ocupação favorita como mestre de crianças, Gaussen continuou por muitos anos a exercer vasta influência e servindo de instrumento a fim de chamar a atenção de muitos para o estudo das profecias que falavam da próxima vinda do Senhor. Na Escandinávia, a mensagem do Advento também foi pregada e suscitou grande interesse. Muitos despertaram de sua descuidada segurança para confessar e abandonar seus pecados, buscando perdão em nome de Cristo. Mas o clero da igreja estatal opôs-se ao movimento, e mediante sua influência, alguns que pregavam a mensagem foram lançados na prisão. Em muitos lugares, onde os pregadores da iminente vinda do Senhor foram assim silenciados, Deus houve por bem enviar a mensagem de um modo miraculoso, através das criancinhas. Como fossem menores de idade, a lei do Estado não poderia impor-lhes qualquer proibição, sendo-lhes assim permitido falar, sem serem molestadas. O movimento teve lugar principalmente entre as classes mais humildes, e o povo reunia-se nas homilias. O povo se reunia nas humilílimas. Mas que nome, hein? O povo se reunia nas humílimas habitações dos trabalhadores para ouvir a advertência. Nas residências mais simplesinhas, tá, pessoal? Traduzindo aqui. Os próprios pregadores mirins eram, em sua maioria, pobres habitantes de cabanas. Alguns deles não tinham mais de 6 ou 8 anos de idade. E conquanto suas vidas testificassem que amavam o Salvador e procuravam viver em obediência aos santos mandamentos de Deus, elas, de uma forma geral, mostravam apenas a capacidade e a inteligência usualmente vistas em crianças dessa idade. Quando diante do povo, todavia, ficava evidente que eram movidas por uma influência que estava além de seus dons naturais, seu tom da voz e modos eram transformados, e com solene poder davam advertência do juízo, empregando as próprias palavras das Escrituras. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Reprovavam os pecados do povo, não apenas condenando a imoralidade e o vício, mas censurando o mundanismo e a apostasia, aconselhando seus ouvintes a fugirem apressuradamente da ira futura. Pausa aqui, pessoal. Se você está revoltado como crianças de 6 a 8 anos podem dar essas mensagens, é sinal que você está prestando atenção da leitura. Há a possibilidade de Deus estar fazendo uma obra através de criança e há a possibilidade de crianças estarem sendo usadas por adultos com intenção doutrinárias para confundir a mente de outros. Uma criança de 6 a 8 anos
não tem ainda a capacidade de entender o mal e o bem da vida. Isso hoje, com as informações na palma da mão, imagina no fim do século XVIII. Lembre-se que esse é o período da Revolução Francesa. Quando nós lemos o livro A Revolução Francesa de Pierre Gachot, narrado aqui no canal, eu disse em um dos capítulos, acho que disse em 2 dos capítulos, que a guerra ali também era entre protestantes e católicos. É importante ter esse cenário em mente para entender o conflito que se passava naquele tempo. Há uma disputa ideológica pela legitimidade do poder da interpretação bíblica. E ela é exercida aqui, com Gaussen, através de crianças, segundo Ellen White. Foi só um ponto para reflexão. Continuemos com a leitura. O povo ouvia com tremor. O convencedor Espírito de Deus falava-lhes ao coração. Muitos eram levados a pesquisar as Escrituras com novo e mais profundo interesse. Os intemperantes e imorais endireitavam sua vida, outros abandonavam suas práticas desonestas. Uma tal obra foi feita que mesmo pastores de igrejas do Estado viam-se forçados a reconhecer que a mão de Deus estava no movimento. Foi da vontade divina que as novas da vinda do Salvador fossem dadas nos países escandinavos, e quando a voz de seus servos foi silenciada, ele colocou seu espírito sobre as crianças, para que a obra pudesse ser realizada. Quando Jesus se aproximava de Jerusalém, acompanhado pela jubilosa multidão, que com vozes de triunfo e agitação de ramos de palmeiras, aclamando-o como filho de Davi, os ciumentos fariseus pediam-lhe que a silenciassem. Mas Jesus respondeu-lhes que tudo aquilo era o cumprimento da profecia, e que aquelas vozes se calassem. Se elas se calassem, as próprias pedras clamariam. O povo, intimado pelas ameaças dos sacerdotes e príncipes, cessou sua alegre proclamação ao entrarem pelas portas de Jerusalém. Mas em seguida, as crianças, nos pátios dos templos, agitando ramos de palmeira, entoaram o coro, clamando: Hosana ao filho de Davi! Mateus 21, 8-16. Quando fariseus profundamente descontentes lhe disseram: Ouves o que dizem? Jesus respondeu-lhes: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Como Deus operou através das crianças no tempo do primeiro advento de Cristo, assim também atuou por meio delas, ao transmitirem a mensagem de seu segundo advento. As palavras de Deus devem ser cumpridas para que as proclamas da vinda do Salvador sejam dadas a todos os povos, línguas e nações. William Miller e seus colaboradores foi dada a missão de pregar essa advertência na América. Esse país tornou-se o centro do grande movimento do Advento. Foi lá que a mensagem da profecia do primeiro anjo teve seu cumprimento mais direto. Os escritos de Miller e seus companheiros foram levados a terras distantes. Para todo o mundo, onde quer que os missionários penetrassem, eram enviadas as alegres novas da breve volta de Cristo. Por toda parte foi espalhada a mensagem do Evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O testemunho das profecias que pareciam apontar para a vinda de Cristo na primavera de 1844 tomou posse profunda do espírito do povo. Como a mensagem fosse de um estado para o outro, houve grande interesse em todos os lugares. Muitos estavam convencidos de que os argumentos extraídos dos períodos proféticos estavam corretos,
e, sacrificando o orgulho das opiniões próprias, recebiam alegremente a verdade. Alguns pastores puseram de lado suas ideias e sentimentos sectaristas e, renunciando a seus salários e igrejas, uniram-se em proclamar a vinda de Jesus. Entretanto, houve comparativamente poucos pastores que aceitaram essa mensagem. Assim, ela foi passada às mãos, em grande parte, dos leigos e humildes. Lavradores deixaram os campos, mecânicos suas ferramentas, comerciantes suas mercadorias, profissionais as suas posições. A despeito de tudo isso, o número de obreiros era pequeno em comparação com a obra a ser realizada. A condição de uma igreja ímpia e de um mundo jazento na perversidade era pesado fardo para as almas dos verdadeiros atalaias, e eles voluntariamente suportavam a fadiga, privações, sofrimento, para que pudessem chamar os homens ao arrependimento para a salvação. Embora combatida por Satanás, a obra prosseguia firmemente e a verdade do advento era aceita por muitos milhares. Por toda parte era ouvido o penetrante testemunho, advertindo os pecadores, tanto mundanos quanto membros da igreja, a fugirem da ira vindoura. Como João Batista, o precursor de Cristo, os pregadores punham o machado à raiz da árvore e insistiam com todos para que produzissem frutos dignos de arrependimento. Seus comoventes apelos estavam em marcante contraste com as garantias de paz e segurança que haviam ouvido dos púlpitos populares. E onde quer que a mensagem fosse transmitida, comovia o povo. O testemunho simples e direto das Escrituras, alcançando a alma pelo poder do Espírito Santo, trazia consigo o peso de convicção diante do qual poucos podiam resistir inteiramente. Os professos religiosos eram sacudidos de sua falsa segurança. Viam sua apostasia, mundanidade e incredulidade, seu orgulho e egoísmo. Muitos buscavam o Senhor com arrependimento e humilhação. As afeições que haviam há muito se apregado às coisas terrenas durante tanto tempo, agora eram fixadas no céu. O Espírito de Deus repousava sobre eles. E com o coração abrandado e subjugado, eles se uniram para fazer soar o clamor: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Em prantos, os pecadores perguntavam: que devo fazer para me salvar? Aqueles cuja vinda tinha sido marcada pela desonestidade estavam ansiosos para fazer restituição. Todos os que encontravam paz em Cristo desejavam que outros também participassem dessa bênção. O coração dos pais se convertia aos filhos, e dos filhos aos pais. As barreiras do orgulho e a reserva eram derribadas. Faziam-se confissões sinceras, e os membros da família trabalhavam pela salvação daqueles que lhes eram mais próximos e caros. Frequentemente ouvia-se a voz de ardente intercessão. Em todos os lugares haviam almas em profunda angústia, pleiteando com Deus. Muitos lutavam a noite inteira em oração pela certeza do perdão de seus pecados ou pela conversão dos seus parentes ou vizinhos. Todas as classes concentravam-se nas reuniões adventistas. Ricos e pobres, grandes e humildes, achavam-se por várias razões ansiosos de ouvir por si mesmos a doutrina do segundo advento. O Senhor mantinha um espírito de oposição sob controle, enquanto seus servos explanavam as razões de sua fé. Algumas vezes o instrumento era fraco, mas o Espírito de Deus dava poder à sua verdade. A presença dos santos anjos era sentida nessas assembleias e muitos se juntavam diariamente aos crentes. À medida que as evidências da breve vinda de Cristo eram repetidas, as vastas multidões ouviam em completos silêncios as solenes palavras. O céu e a terra pareciam aproximar-se um do outro. O poder de Deus era sentido tanto em velhos quanto em jovens e nos de meia idade.
Os homens iam para suas residências com louvores nos lábios, e o alegre som repercutia no silencioso ar noturno. Ninguém que tenha assistido àqueles encontros poderá jamais se esquecer das cenas de profundíssimo interesse. A proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo despertou grande oposição de muitas pessoas, dentre todas as classes, desde pastor no púlpito até o mais ousado pecador. Foram cumpridas as palavras da profecia. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, 3-4. Muitos que professaram amar o Salvador declaravam que não se opunham à doutrina do segundo advento. Somente eram contrários à fixação de um período definido. Mas os olhos prescrutadores de Deus liam-lhes o coração. Não desejavam ouvir acerca da vinda de Cristo para julgar o mundo com justiça. Eles haviam sido servos infiéis. Suas obras não suportariam o exame do Deus que sonda os corações e temiam encontrar-se com o Senhor. Como os judeus nos dias do primeiro advento de Cristo não estavam preparados para saudá-lo. Eles não apenas se recusavam a ouvir os claros argumentos da Bíblia, mas também ridicularizavam aqueles que estavam esperando pelo Senhor. Satanás e seus anjos exultavam e lançavam insultos na face de Cristo e dos santos anjos, porque seu professo povo tinha tão pouco amor por ele, que não desejavam seu aparecimento. Daquele dia e hora ninguém sabe, era o argumento mais frequentemente apresentado pelos rejeitadores da fé do advento. O texto sagrado diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Uma explicação clara e harmoniosa dessa passagem era dada por aqueles que aguardavam o Senhor, e o seu uso equivocado pelos oponentes era tornado claro. Essas palavras foram ditas por Cristo na memorável conversação com os discípulos no Monte das Oliveiras, após ter ele deixado o templo pela última vez. Os discípulos haviam feito a pergunta: qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus lhe deu sinais e disse: quando virde todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Mateus 24, 3 e 33. Uma afirmação do Senhor não é proferida para destruir outra. Embora ninguém conheça o dia nem a hora da sua vinda, somos instruídos ao seu respeito e nos é requerido que saibamos quando estiver próxima. Além disso, somos ensinados a ser indiferente à advertência, recusar saber a respeito ou negligenciar conhecer quando seu advento estiver às portas, ser-nos-á tão fatal como foi para aqueles que viveram nos dias de Noé desconhecer quando viria o dilúvio. E a parábola registrada no mesmo capítulo contrasta o servo fiel com o infiel e profere uma maldição sobre aquele que disse em seu coração: o meu Senhor tarde virá. Ela revela sobre que luz Cristo observará e recompensará os que encontrar vigiando, pregando sua vinda, bem como os que a negam. Vigiai, pois, diz ele, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24, 42-51. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3:3. Paulo fala a respeito de uma classe para a qual o aparecimento do Senhor será de improviso. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois
que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. E acrescenta para aqueles que derem ouvidos à advertência do Salvador: Vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5, 2-5. Ficou assim demonstrado que a Escritura não oferece garantia aos homens que permanecem em ignorância relativamente à iminência da vinda de Cristo. Mas aqueles que desejavam apenas uma desculpa para rejeitarem a verdade, fechavam os ouvidos a essa explicação. E as palavras, daquele dia e hora ninguém sabe, continuavam a ser repetidas pelos audazes escarnecedores e mesmo pelos professos ministros de Cristo. Quando o povo foi despertado e começou a perguntar sobre o caminho da salvação, os mestres religiosos metiam-se entre aqueles e a verdade, buscando acalmar-lhes os temores através de interpretações falseadas da palavra de Deus. Os atalaias infiéis uniram-se à obra do grande enganador, clamando: paz, paz! Quando Deus não havia falado de paz. Como os fariseus dos dias de Cristo, muitos se recusaram a entrar no reino do céu e impediram os que estavam entrando. O sangue dessas almas será requerido de sua mão. Os mais humildes e consagrados nas igrejas eram geralmente os primeiros a receber a mensagem. Os que estudavam a Bíblia por si mesmos não podiam deixar de ver o caráter não escriturístico das opiniões populares sobre a profecia. E onde quer que o povo não fosse controlado pela influência do clero, onde quer que pesquisassem a palavra de Deus por si mesmos, a doutrina do advento necessitava apenas ser comparada com as Escrituras para estabelecer sua autoridade divina. Muitos eram perseguidos por seus irmãos descrentes, visando a conservar sua posição na igreja. Alguns concordaram em nada dizer acerca da sua esperança. Outros, contudo, sentiam que a lealdade para com Deus proibia-lhes ocultar as verdades que Ele lhes havia confiado. Não poucos foram alijados da comunhão da igreja, pelo único motivo de expressarem sua crença na vinda de Cristo. Muito preciosas para aqueles que suportavam a prova de sua fé foram as palavras do profeta: Vossos irmãos que vos aborrecem e longe de si vos separam por amor de meu nome, dizem: glorifique-se o Senhor, porém aparecerá para vossa glória, e eles serão confundidos. Isaías 66:5. Os anjos de Deus observaram com o mais profundo interesse o resultado da advertência. Quando houve uma rejeição geral da mensagem por parte das igrejas, os anjos se afastaram com grande pesar. Contudo, havia muitos que ainda não haviam sido provados com relação à verdade do advento. Muita gente foi enganada por maridos, esposas, pais ou filhos e se faziam com que crescem que era pecado até mesmo escutar as heresias pregadas pelos adventistas. Os anjos receberam ordem de vigiar fielmente aquelas almas, pois outra luz oriunda do trono de Deus deveria ainda brilhar sobre elas. Com indizível desejo, aqueles que haviam recebido a mensagem aguardavam a vinda do seu Salvador. O tempo em que esperavam encontrar-se com ele estava às portas. Aguardavam essa hora em calma solenidade. Descansavam na doce comunhão com Deus, garantia da paz que deveria ser sua no brilhante porvir.
Ninguém que tenha vivenciado essa experiência e confiança poderá esquecer-se daquelas preciosas horas de expectativa. Algumas semanas antes do tempo aprazado, as ocupações seculares foram em sua maior parte postas de lado. Os crentes sinceros examinavam cuidadosamente cada pensamento e emoção em seus corações, como se estivessem em seu leito de morte, e aos poucos momentos de cerrar seus olhos para as cenas terrestres. Não houve confecção de vestes para a ascensão. Ver apêndice, nota 4. Mas todos sentiam a necessidade de evidência interior de que estavam preparados para encontrar-se com o Salvador. Suas vestes brancas eram a pureza da alma, caracteres purificados do pecado pelo sangue expiatório de Cristo. Tomara ainda houvesse no professo povo de Deus o mesmo espírito de introspecção, a mesma fé determinada e ardente. Houvessem eles continuado a humilhar-se perante o Senhor e enviar com insistência suas petições ao propiciatório, e tomariam posse de uma experiência muito mais rica do que aquela que ora possuem. Há muito pouca oração, muito pouca convicção real do pecado. E a falta de uma fé viva deixa muitos destituídos da graça tão ricamente provida de nosso Redentor. Deus tensionara provar seu povo. Sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos. Ver diagrama. Os adventistas não descobriram esse erro, e tampouco foi ele apurado pelos mais eruditos de seus oponentes. Eles diziam: a contagem que vocês fazem dos períodos proféticos está correta. Algum grande acontecimento está prestes a ter lugar, mas não é o que o Sr. Miller prediz, e sim a conversão do mundo, e não o segundo advento de Cristo. O tempo de expectativa passou, e Cristo não apareceu para a libertação de seu povo. Aqueles que com sincera fé e amor haviam esperado o Salvador experimentaram amargo desapontamento. Entretanto, os propósitos de Deus foram cumpridos. Ele estava testando o coração dos que professavam estar esperando seu aparecimento. Havia muitos entre eles que não haviam sido movidos por motivo mais elevado do que o temor. Sua profissão de fé não lhes havia afetado o coração e nem a vida. Quando o esperado evento não aconteceu, esses declararam que não estavam desapontados. Nunca haviam crido que Cristo viria. Esses estavam entre os primeiros a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros crentes. Mas Jesus e toda a hoste celestial olhavam com amor e simpatia para os provados e fiéis, a despeito de terem eles sido decepcionados. Pudesse o véu que separa o visível do invisível ser afastado, e teriam sido vistos anjos se aproximando daquelas almas leais e escudando-as das setas de Satanás. Obrigado por acompanhar a leitura. Que Deus lhe abençoe, lhe dê um ótimo dia ou noite. E nos encontramos no próximo capítulo. Acesse a playlist para pegar a leitura do início e escolher outros livros para acompanhar também. Para nos ajudar, apoie com seu Pix, que está na descrição deste vídeo. Shalom. Deus vos abençoe. Até o próximo capítulo.